Olá, pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E bem-vindos ao último vídeo da semana Memória Hitchcock. E pra encerrar essa semana com chave de ouro, eu vou comentar sobre esse que é um dos meus filmes, assim, top 3 do mestre do suspense e que virou a síntese da fase americana de Hitchcock, Intriga Internacional. Lançado oficialmente em 1º de julho de 1959, North by the Northwest, Intriga Internacional, é um dos filmes mais aclamados da carreira do mestre do suspense e é também um dos melhores filmes de ação e perseguição já feitos na história do cinema. O filme acompanha a história de Roger Thornhill, um agente publicitário que certo dia é acidentalmente confundido com George Kaplan, um misterioso espião secreto que está supostamente investigando uma estranha máfia de traficantes. Após uma série de ocorridos desde um sequestro, uma perseguição e uma tentativa de assassinato, Roger passa a ser perseguido pela polícia e pelos criminosos durante todo o território americano e se vê na missão de encontrar o verdadeiro George Kaplan e provar a sua inocência. Esse filme foi feito com o argumento de Ernest Lehman, que, dizem algumas línguas, Hitchcock optou por convidar para o filme apenas por conselho de seu amigo Bernard Herrmann, com quem ele já trabalhou em vários filmes. Esse daqui é o 6º filme que ele faz a trilha sonora do longa. Ele fez algumas das trilhas sonoras mais icônicas de Hitchcock, por exemplo, a de Psicose. A ideia para esse filme surgiu de uma história que Hitchcock ouviu certa vez de uma espécie de um secreto ou falso espião na época da Segunda Grande Guerra. E ele passou vários anos repensando essa ideia para só aí aplicá-la em um filme. Nesse longa, a gente tem um dos elementos mais recorrentes nas obras de Hitchcock, que é quanto a do falso culpado, quando um personagem acaba acidentalmente se envolvendo em uma espécie de crime e se vê obrigado a passar por sérias situações no intuito de provar a sua inocência. Esse foi o primeiro e o único longa que Hitchcock trabalhou com a Metro-Goldwyn-Mayer, e isso gerou certas confusões ao longo da produção do longa, a começar pelo elenco. Aqui no filme, quem interpreta o protagonista Roger Thornhill é Cary Grant, um dos atores que mais trabalhou com Hitchcock ao longo da sua carreira. Este é o 4º e último filme que ele trabalhou com o diretor. Mas inicialmente, a Metro-Goldwyn-Mayer queria Gregory Peck para protagonizar o longa, só que Hitchcock insistiu em contratar Cary Grant. Além disso, houve outro nome cotado para protagonizar o filme, no caso James Stewart, outro ator que trabalhou com Hitchcock em vários filmes. Ele estava bastante interessado em protagonizar Intriga Internacional, mas Hitchcock não quis o ator porque, no ano anterior, em 1958, Hitchcock havia lançado o filme Um Corpo que Cai, que, embora hoje seja considerado um grande clássico, na época de lançamento foi um fracasso. E Hitchcock chegou a culpar James Stewart pelo fracasso do filme por o ator já estar com uma fisionomia de mais idade. Por isso, ele só chegou a entrar em contato com James Stewart para fazer o papel quando ele já estava com outros compromissos, e assim Hitchcock sabia que ele não ia poder aceitar o papel, e aí sim ele escalou Cary Grant, que curiosamente na época ele era 4 anos mais velho que James Stewart, mas aparentemente não na fisionomia. Para a protagonista feminina, a Metro-Goldwyn-Mayer queria a atriz Sid Charisse. Além dela, o nome de Sophia Loren também foi considerado para interpretar a protagonista feminina Eva, mas acabou não dando certo por questões de contratos, e o papel acabou ficando para Eva Maria Saint. E no papel do vilão nós temos o charmoso James Manson, que pela primeira vez apareceu em um longa de Hitchcock, sendo que, curiosamente, alguns anos antes no longa Festim Diabólico, ele havia sido mencionado quando um dos personagens fala que ninguém seria capaz de fazer um vilão tão bom quanto James Manson. Além disso, a Metro-Goldwyn-Mayer também tretou com Hitchcock quanto à questão da duração do filme. Intriga Internacional é o filme mais longo do método suspense, contando com 2 horas e 16 minutos de duração. Na época que o corte final foi feito, a Metro-Goldwyn-Mayer pretendia cortar o filme para que ele ficasse com apenas 2 horas de duração. Mas como Hitchcock tinha os direitos sobre as imagens, ele resolveu deixar o filme completinho do jeito que ele tinha planejado. E já que eu tô falando do elenco e acabei de falar do nome do Hitchcock, bora falar da participação especial dele no longa. Ela acontece logo nos primeiros minutos do filme. A gente vê o diretor correndo no meio da avenida para pegar um ônibus. Se tem uma coisa que com certeza chama bastante atenção em North by Northwest, é que o filme passa por várias locações e vários dos pontos mais marcantes dos Estados Unidos. Por exemplo, em uma das cenas, o personagem de Roger Thornhill entra no prédio da ONU na tentativa de ver se consegue alguma informação a respeito do verdadeiro George Kaplan. E aí é que tá, o Hitchcock não teve permissão da ONU para fazer gravações lá dentro. As cenas que foram gravadas lá foram gravadas com uma câmera secreta.
Além disso, temos as cenas na estação de trem de Chicago e, claro, o incrível final apoteótico no Monte Rushmore, Dakota do Sul. Eu nem preciso dizer que essa cena não foi gravada no Monte Rushmore de verdade, né? Foi tudo recriado em cenário nos estúdios da Metro-Goldwyn-Mayer. E claro que não tem como falar dos momentos icônicos desse filme sem falar da incrível cena em que Roger quase é assassinado pelos criminosos no meio de um campo aberto na estrada. Hitchcock afirmou em entrevista mais tarde que o intuito dele a fazer essa cena era quebrar todos os tipos de estereótipos nesses tipos de filmes. Por exemplo, a gente sabia que o personagem estava sendo encaminhado para uma armadilha e que muito provavelmente iriam tentar assassinar ele naquele ponto. E como geralmente esse tipo de cena acontece nos filmes? À noite, num beco vazio e os criminosos chegam num carro preto. Nessa cena é tudo completamente diferente. Acontece numa estrada, à luz do dia, num campo aberto e o personagem é perseguido por um avião. Além disso, o início dessa cena dura alguns minutos em que a gente vê Roger de pé esperando um carro ou um ônibus na estrada por vários minutos sem nenhum sucesso. Essa cena tem uma duração um pouco longa propositalmente. Hitchcock fez questão de mostrar todos os detalhes do ambiente para a cena, desde a estrada vazia, o campo aberto, o milharal, o avião ao longe, tudo para mostrar que não haveria ponto para onde Roger correr no momento, não haveria onde ele se esconder. Tudo muito bem arquitetado, com certeza. E claro, como em muitos longas do diretor, esse filme aqui também tem uma coisa chamada inovação, que no caso acontece logo no começo do filme, durante os créditos iniciais. North by Northwest foi o primeiro filme da história a usar o texto de tipografia sintética no início do filme, nos créditos iniciais, que no caso é o texto animado passando se movimentando pela tela. Essa tecnologia foi criada por Saul Bass e foi usada por Hitchcock mais tarde em alguns outros filmes, por exemplo, como Psicose. Terminadas as filmagens, logo que estreou nos cinemas, Intriga Internacional foi com certeza um sucesso de bilheteria. O filme foi bem caro para sua produção, custou mais de 4 milhões de dólares para ser feito, em contrapartida recebeu mais de 9 milhões de dólares de bilheteria. Até hoje é considerado um dos filmes mais magníficos da carreira de Hitchcock, contando com a aprovação incrível de 99% no Rotten Tomatoes. O filme também recebeu 3 indicações da Academia do Oscar, dentre elas melhor direção de arte e melhor roteiro original. E bem, injustamente, não recebeu nenhum prêmio. Mas, mostrando que mesmo não tendo prêmio, o filme não deixa de ser memorável, no final da década de 90, a American Film Institute, como vocês já sabem porque eu já falei disso em outros vídeos, lançou algumas listas falando dos 100 maiores filmes da história de Hollywood, e Intriga Internacional figurou em 3 dessas listas. Na lista de maiores filmes da história do cinema americano, ele apareceu na posição número 40. Além de figurar no 4º lugar na lista dos melhores filmes de terror já feitos e em 7º lugar na lista dos melhores filmes de mistério. E não apenas isso, muitos consideram que Intriga Internacional serviu de inspiração para algumas das franquias de ações mais famosas da história do cinema, como 007, os filmes de James Bond. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Deixe seu like aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs de cinema. Me siga nas minhas redes sociais. Eu espero que vocês tenham curtido essa semana de Memória Hitchcock. E bora sempre lembrar da memória desse grande mestre do suspense que infelizmente nos deixou há 40 anos. Mas que o seu legado com certeza é imortal. Então foi isso, galera. Valeu. Falou.